vamos começar, gente. Vamos começar. Vem comigo aqui. Essencialmente, nós vamos começar falando sobre a numeração romana, certo? Então, isso é conteúdo específico da prova de aprendiz e de fuzileiro naval, tá? Então, é conteúdo específico para esses exames, para esses concursos. É fácil, vocês vão ver que é um assunto bastante fácil, mas para quem não vê há muito tempo, pode causar um certo impacto, né? Tipo, caraca, sei lá, números romanos, que negócio é esse? Voltei para a quinta série, né? Pro sexto ano? Não, mas não é assim não, isso cai no seu... Se esse certame cai na sua prova, a gente tem que estudar, certo? Então, vamos começando aqui com bastante calma, gente. Tranquilão, de boa. Vamos lá? Muito bem. Galera, seguinte, direto pro tópico. Já tem até aqui o número romano aqui sem querer, né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Como é que isso cai em concurso? Isso cai em concurso diretamente ligado a contas, a passar números romanos para números normais, números do nossos algarismos, da nossa base decimal. Então, gente, vamos lá. Existem os seguintes símbolos a serem utilizados pela gente, tá bom? Para o nosso concurso, nós temos esses primeiros símbolos, depois este símbolo aqui, depois esse e esse. Então, esses são os principais símbolos que caem nesses concursos. Tudo bem? O concurso de fuzileiro naval e o concurso de aprendiz de marinheiro. Esse I, gente, como vocês já devem estar super acostumados, ele vale 1. Esse V vale 5. X vale 10. L vale 50, C vale 100, D vale 500 e M vale 1000. Essencialmente é isso. E um monte de regrinhas chatas que a gente precisa ter bastante cuidado, tá bom? Eu vou escrever aqui do lado alguns números importantes, pelo menos até o 10, e daqui a pouquinho a gente complica um pouquinho mais, tá bom? Então, por enquanto, só esses carinhas aqui. Quais são as primeiras regras de construção para numerais romanos? A primeira regra de construção é a seguinte. Aquelas letrinhas lá, elas já são por si só números. Então, este 1, ele já pode ser convertido para a numeração romana. E o 2? Galera, o 2, basta você escrever 2 uns seguidos, o que significa que escrever letras seguidas acontece a operação. Então, letra, e você do lado escreve uma outra letra, essencialmente você está pegando essas duas letras e você está operando com elas. Operando, professor? Isso, operando. Ah, é? Ah, que legal. Pois é. Mas essa operação é qual, professor? Pode ser soma ou pode ser subtração. Ai, que é isso? Não, pode ser, mas você já vai ver por quê, tá bom? Nesse caso aqui, é uma soma, né? Porque é 1 mais 1, que dá 2, certo? Então, 3 é só botar 3is. Por quê? Porque é 1 mais 1 mais 1. Ah, é, né? Pois é. E o 4, professor? É só fazer assim, ó, 4is? Não. E aí vem uma das primeiras regras. Regra número 1. Uma letra não se repete mais do que 3 vezes. Nunca, professor, graças a Deus, nunca. Então,
Não acontece isso, de você dar 4 is para poder fazer o 4. Não vai acontecer isso, tá bom? E o que que acontece? A nossa primeira operação de menos, tudo bem? Como é essa operação de menos? Todas as vezes que você desenhar uma letra do lado de outra maior, ocorre subtração. Então, se aqui você tiver uma letrinha, letra, e aqui você tiver uma letrona, letra, é letra, professor? Aham. Maior que a primeira, o resultado disso é a subtração dessas letras. Ah, eu não entendi não. Aqui, ó. Isso aqui não é um 1 na frente de um 5? Aham. Então, isso é 5 menos 1. Ah, entendi. Pois é, então é 5 menos 1, porque V é 5, né? Uhum. E 1 é 1, né? Ah, é, né? O I é 1. Pois é, então fica 5 menos 1, 4, certo? 5 a gente já tem letrinha para isso. E o 6? Bom, o 6, a gente tem como colocar o V e o I na frente, porque a gente sabe que soma. Então, a gente já sabe que se tiver letrona na frente e letrinha depois, isso aqui remete a uma adição. Remete a uma adição, professor? Isso, remete a uma adição. E este conjunto de regras já dá para a gente fazer pelo menos todas essas letras que estão aqui. 7 vai ser o V seguido de 2 Is. 8 vai ser o V seguido de 3 Is. 9 vai ser o V seguido de 4 Is. Não, porque uma letra não se repete mais do que 3 vezes. Então, o que a gente faz? A gente escreve o 10 e o 1 do lado para diminuir. Isso. Ai, que legal. Pois é, né? E o 10 é o próprio X. Tudo bem? Então, esse é o sistema de numeração romanos. Muito bem. Algumas características importantes. Em numeração romana, não existe zero. Isso aqui é bem importante, tá bom? Segunda observação importante. Vou para a próxima página para a gente poder falar dela, tá? Todas as letras podem se repetir. Todas. Todas mesmo. Então, por exemplo, se eu escrevo x, 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 3. O que isso significa? Isso significa 10 mais 10 mais 10 mais 3, que dá 33. Então, você vê que o x ele se repetiu 3 vezes. Muito bem. Todas as letras podem se repetir, vírgula, exceto o V. Então, o V nunca se repete. Nunca se repete. Tudo bem? Chat, é o seguinte, eu tô vendo que tem alguém pedindo edital. Washington, é o seguinte, eu vou postar o edital para vocês no intervalo. Vou colocar aí nos comentários do próprio YouTube. Tá bom, Washington? Fica tranquilo aí que a gente resolve isso, tá bom? Aí você só, se eu não falar, se eu não colocar, me lembra pra gente poder postar isso pra vocês e servir de utilidade pra todo mundo. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Volta pra cá. Então, excelente. Então, nós temos aqui já uma boa base pra gente poder fazer algumas coisas mais complicadas, né? Então, por exemplo,
Vamos dar uma avançada aqui? Deixa eu... Ah, sim, perdoa, gente, eu esqueci de uma coisa. É, antes de eu colocar alguns exercícios para vocês, deixa eu só comentar uma coisinha que aparece em provas, que é o seguinte. Muitas vezes, você vai ver, por exemplo... eu acho que eu vou pro exercício, sim. Porque acho que não tem muito problema, não. Olha um exercício aí. Um possível exercício, sim? Um exercício de fuzileiro naval. Quero só esse aqui, depois a gente volta para lá, porque a gente vai ter bastante tempo para fazer questões. Inclusive, eu não quero que a gente saia resolvendo questões agora, tá? Mas é uma questão de fuzileiro naval de 2013, tudo bem? Dá uma olhada aí comigo. Assinale a opção que apresenta a sequência de algarismos arábicos. Algarismos com o nosso sistema decimal. Correspondente a dos seguintes algarismos romanos. E aí ele deu 3 números romanos, 3 números escritos na numeração romana. Tá vendo essa barrinha que tá aqui em cima? Era disso que eu queria falar, mas eu achei melhor usar o exercício. Deixa eu explicar rapidamente o que significa essa barrinha, tá? Esta barra significa multiplicar por 1000. Por 1000? Isso. Ah, então significa, professor, que esse carinha aqui é 12 vezes 1000? Isso. Ah, não acredito não. Pois é, olha lá, ó, 12.000. Caraca, professor, já dá para excluir 2 alternativas. Pois é, né? Não pode ser nem essa, porque começou com 11.000, né? Como é que seria 11.000? Ah, 11.000 seria um X, um Y e uma barra em cima. Pois é, né? Ah, tô entendendo. Muito bom. Então, 12.000. E essa aqui? Esse cara aqui. Também tem 12.000, né? Começa com 12.000. E aí veio a letra D. Letra D é 500. Então soma 12.500. Ah, não acredito que é tão fácil assim, não. Pois é, cara, é muito fácil. Isso já mata, professor? Já mata, né? Porque a gente já sabe que não pode ser essa, nem essa, por causa dessas 2 marcações aqui, a gente já consegue dizer quais são os outros, tudo bem? Tem um terceiro dígito aqui, provavelmente a prova deveria ter um terceiro número. Ele deu só, eu dei o primeiro, o segundo e o quarto, eu não dei o terceiro, depois a gente dá uma olhada, tá bom? Mas todos entenderam, gente? Já que eu dei o quarto número também, vamos dar uma olhada nele? Rapidamente. Vamos lá. Isso aqui é 53, porque o L é 50 e esses 3 I's seguidos, 3. Então, L com 3 I's, 53. Só que tem uma barra em cima. Então, é 53.000. Então, 53.000. Mais quanto? Mais CXX. C é 100 e XX é 20. Então, isso aqui dá 120. Então, 53.000 mais 120. 53.120, né, professor? Isso, muito bem. Todos acompanhando? Todo mundo entendeu? Muito bem, gente. Essencialmente é isso, tá? Não tem muito mais o que falarmos. Perdoa? Ok. Muito bem. Todos foram? Todo mundo entendeu? Só uma última coisa. Podemos operar com números romanos. Então, por exemplo, suponha que eu te dê esse cara aqui, ó.
Lembra que eu falei que se você escrever ix, isso dá 9? Pois bem, isso vale para casos mais estranhos, como esse aqui, ó. Que número é esse? Você consegue me dizer que número é esse? Eu quero saber quanto é que dá isso mais isso. E aí? Alguém? Pode ser a questão da sua prova, essa aí, hein? Vamos lá, ó. E aí? O que vocês acham? Tranquilo ou mais ou menos? Hein? Pois é, né? É meio esquisito, né? Vamos dar uma olhada novamente no que é L e no que é D. É uma das mais esquecidas, né? L é 50, D é 500. Então isso aqui vale. Vamos dar uma olhada, vamos fazer uma análise fria aqui. Uma análise fria aqui, então vamos lá? Vem comigo. Então, CDL. O que seria CD? Bom, CD... Negócio de ouvir música, professor. Não, CD aqui nesse caso é o quê, professor? Isso aqui vale 100 e esse D vale 500. Isso. E eu coloquei o C antes do D. O 100 é menor que 500, então subtrai, né? Isso aqui é 500 menos 100, que dá 400. Então isso aqui a gente já sabe que é 400, mais L, que é 50, isso dá 450. Ok? Então a gente já sabe que esse CDL aqui, 450. Ok? E DL? DL, 550, visto que D é 500 e L é 50. E aí quando você soma essas duas coisas, dá 1000. Então isso aqui dá M. Ok? Uma coisa super importante. Existe um número para 1000. Existe uma letra para 1000. É isso. Professor, então o que eu posso fazer é pegar o I e botar uma barrinha em cima, porque aí fica 1 vezes 1000, que dá 1000. Não pode fazer isso, porque já existe uma simbologia para o 1000. Então você não pode fazer isso. Nunca você pode utilizar a barra para chegar a algum desses números. Tá bom? Última coisa importante. Se você quiser escrever 1000, você já sabe que é só botar um M. Se você quiser escrever 1 milhão, você já sabe que é só botar um M barra. E, gente, se você quiser escrever 1 bilhão, bota outra barra. E assim sucessivamente, tantas vezes quantas você quiser multiplicar por 1000. Tudo bem? Todo mundo foi? Tranquilo? Numerais romanos é isso aí, tá? Sem mais segredos. Tudo bem, gente? Excelente. Agora a gente começa a falar essencialmente sobre números naturais. Tudo bem? Excelente aí, Marcão. 1000 falou ali, nem tinha visto, cara. Perdoa aí. Muito bom, muito bom. Excelente. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais alguma perguntinha aí pra vocês? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só puxar aqui o chat para ficar mais fácil de ler. Puxando aqui. Ok, ótimo. Assim eu tenho a visão dos dois chats. Muito bem. Galera, números naturais. A minha exposição aqui, ela vai ser bem aritmética, tá?
eu não vou entrar no ponto de vista de conjuntos. Eu vou estar falando do ponto de vista puramente aritmético da história. Você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso assim que eu começar a falar, tá? Eu não vou estar interessado em que você entenda que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que são disjuntos com os irracionais, que estão contidos nos reais. Meu interesse não é esse. Meu interesse aqui é bem aritmético. Bem aritmético. Então vamos lá. Números naturais. O que a gente tem que saber sobre números naturais? Galera, a primeira coisa que você tem que entender sobre números naturais é que são números naturais. Tô brincando, gente. São números que associam o sistema básico de quê? De quê? De contagem, certo? Então, são números que associam o sistema básico de contagens. Então, números naturais, gente, estão associados diretamente a contar coisas, certo? Então, aqui eu tenho uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas. Então, dentro deste conjunto aqui, eu tenho 3 elementos. Professor, é assim que vai cair na minha prova? Claro que não. Eu estou aqui falando porque que são os números naturais, para que eles servem, certo? Então, números naturais servem para contar, gente. Contar. Contar coisas que tenham unidades de comprimento, certo? Unidades de existência. Então, 10 balas, 4 bolas, 5 alguma coisa, 5 CDs. Essencialmente contagem. Esse sistema de contagem, ele tem alguns padrões que a gente precisa dar uma boa analisada. Primeiro, é que eles utilizam o nosso sistema arábico de contagem, que utiliza os seguintes algarismos. Professor, tem 9 algarismos, né? Não, não tem 9 algarismos. Não, não. Ué, mas vai de 0 até 9? Pois é, né? Mas eu não comecei a contar do 1. Eu comecei a contar, é do 0, né? Pois é, né? Então, são 10 algarismos, tudo bem? Esses algarismos são os responsáveis por formarem os números naturais. Então, você tem o 12, o 14, o 16, o 134, etc. Certo? Então, esses caras aqui são exemplos de números naturais. Professor, isso é fácil, né? Isso é muito fácil, cara. Vai rolar assim, de boa, tá bom? Números naturais. Professor, o que mais tem a fazer sobre os números naturais? Eles têm casinhas importantes que a gente precisa conhecer, tá bom? Então vamos lá, eu vou escrever um número bem grande aqui. 2.514.357. Muito bem, escrevi um número bem grande aí. O que nós vamos fazer agora é dar uma analisada nele, desculpa aí, gente. Então, a gente vai dar uma analisada nele. A gente vai analisar, professor? Aham. Analisar como, hein? Assim, ó, presta atenção. Tô prestando, ó. Cada grupinho desse, de 3 em 3, é o que nós chamamos de classes. Então, isso aqui é uma classe. Isso aqui é uma classe. Ok? E cada classe tem algarismos com nomes hierarquicamente diferentes. Então, cada um desses algarismos tem um nomezinho diferente. Esse 7, por exemplo,
Deixa eu tentar fazer de uma forma que fique em escadinha. Vamos lá. Esse 7 é o que nós chamamos de unidade. Esse 5 é o que nós chamamos de dezena. E esse 3 é o algarismo das centenas. Tirar esse S. Centena. E o 4, professor, é unidade também, gente. Só que é a chamada unidade de quê? Alguém diz? Unidade de milhar. Certo? E esse 1, professor? Esse 1 é a dezena de milhar. Certo? Dezena de milhar. E o 5, professor? O 5 é a centena de milhar. Ah, tô entendendo, professor. Então, cada classe tem um nome, né? Essa é a classe inicial, classe de milhar, classe de milhão. Então, esse 2 ele vai receber o nome de unidade também? Sim, unidade de milhão. Certo? Porque é quando começa o milhão. Tudo bem? Então, esse é um número grande, eu coloquei grande de propósito, para a gente poder ter bastante classes. E esses são os nomes que caracterizam as bases numéricas, tudo bem? Os números, eles, nas suas posições, têm nomes hierarquicamente diferentes, tá? Todo mundo ok? Próximo slide, vamos lá. Próxima parte. O que vem a ser número absoluto e número relativo? Número absoluto. O que vem a ser um número absoluto? Galera, é o seguinte. Vou escrever um número bem grande aqui do lado. As 514.324. Muito bem. Número absoluto, gente, é o algarismo independentemente da sua posição. Como assim, professor? Assim, ó, presta atenção. Tá vendo esses 5 aqui? Deixa eu colocar eles todos diferentes, para quando eu falar, olha o 4, você já sabe qual 4 olhar. Então, dê uma olhada no algarismo, o 4. O 4 tá bom. Quero mais o 5 não, quero o 4. Então, 4. Qual é a posição que ele ocupa? Ele ocupa a unidade de milhar, certo? O conceito de número relativo, ele vem do seguinte. Se eu te pergunto qual é o valor relativo ou o valor absoluto do 4, eu vou começar pelo absoluto. A resposta é 4. Sempre. O valor absoluto de qualquer algarismo de um número é o próprio algarismo. Então, este é o valor absoluto do 4. Então, se eu te pergunto qual é o valor absoluto do 5 neste número, o valor absoluto do 5 é o próprio 5, certo? Muito bem. E o que vem a ser o valor relativo? O valor relativo já tem a ver com a posição do número. O que seria esse valor relativo? Vou pegar esse número aqui e eu quero transformar numa soma. Só que não é bem uma soma qualquer, tá? Concorda comigo que se você pegar esses 6 números que eu estou desenhando agora, deixa eu desenhar ele mais bonitinho. Se eu pegar esses 6 números que eu vou somar agora, 500.000, 10.000, 4.326, você concorda que se eu somar isso tudo,
eu vou encontrar exatamente 514.326. Você concorda comigo? Se eu pegar 500.000, somar com 10.000, depois somar com 4.000, depois com 300, depois com 20, depois com 6. Você concorda que se eu fizer essas somas, você encontra exatamente 514.326? Pois é, isso é o valor relativo. Então, o valor relativo do 6 é 6. O valor relativo do 2, 20. O valor relativo do 3, 300. O valor relativo do 4, 4.000. O valor relativo deste 1, 10.000. E o valor relativo deste 5, 500.000. Tudo bem? Então, gente, o valor relativo deste 4, 4.000. E o valor relativo do 5, professor? E aí, o que você acha? E agora? E aí? Tu ia olhar, né? Apesar de que você pode voltar o vídeo, né? Tô fazendo besteira. Então, não, você não vai fazer isso não, né? Promete. Então, isso aqui é 500.000, professor. 500.000, exatamente. Ai, acertei, vou passar. Calma. Continuando, galera. Então, terminamos o conceito de valor absoluto, valor relativo. Todo mundo entendeu? Esse exemplo aqui é sensacional. Todo mundo vai entender. Muito bem.